Sejam muito bem-vindos ao canal Med Saúde em Foco. Hoje nós vamos direto ao ponto com uma pergunta que não quer calar. As canetas emagrecedoras são um milagre que todo mundo esperava ou apenas mais uma moda perigosa da internet? No nosso quinto episódio, vamos desvendar os mistérios por trás do Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Retatrutida e outras medicações que estão dominando as rodas de conversa. O que a ciência realmente diz sobre elas? Quais são os riscos e os benefícios reais? E hoje temos uma grande surpresa. Para me ajudar a responder as 10 perguntas mais feitas nas redes sociais sobre esse tema, eu não estou sozinho hoje. Quero apresentar para vocês os nossos mais novos assistentes do canal, os estudantes virtuais de medicina, a Zilda, conhecida mais como Zia, e o Osvaldo, conhecido mais como Oz. Oi, gente! É um prazer estar aqui. Eu sou a Zia e minha missão é trazer todas aquelas dúvidas que vocês mandam nos comentários e que bombam no TikTok e no Instagram. Eu adoro traduzir os termos difíceis para o nosso dia a dia. E aí, pessoal? Eu sou o Ozzy. Eu sou o cara dos dados, das pesquisas no Google e dos artigos científicos. Juntos, a Zia e eu vamos fazer o Dr. Marco suar a camisa para responder tudo o que vocês sempre quiseram saber sobre essas canetas, mas tinham vergonha de perguntar. É isso aí então, equipe. Vamos começar? Fiquem com a gente porque as respostas vão surpreender vocês, sempre baseadas nas melhores evidências clínicas da atualidade. Professor Marco, como funcionam as canetas emagrecedoras em nosso organismo? Excelente pergunta, Zia. Para começar, o termo caneta emagrecedora é como as pessoas chamam popularmente os medicamentos injetáveis usados para tratar obesidade e, em alguns casos, diabetes tipo 2. Não tem mágica, tem ciência. Elas funcionam imitando hormônios que nosso próprio corpo já produz no intestino, como o famoso GLP-1. Quando você come, esses hormônios naturais avisam ao cérebro que você já está satisfeito. O que a medicação faz é aumentar a potência e prolongar esse mesmo aviso. Ela reduz a fome lá no cérebro e aumenta a sensação de saciedade e ainda faz o estômago esvaziar bem mais devagar. Ou seja, você se sente cheio por muito mais tempo, comendo bem menos. Dr. Marco, essas medicações realmente funcionam para todo mundo? Olha, Zia, as evidências científicas são muito robustas e mostram que sim, elas são altamente eficazes para a grande maioria das pessoas com indicação médica. Porém, o resultado não depende apenas da caneta. A genética, o metabolismo, a qualidade do seu sono e principalmente a sua alimentação e rotina de exercícios influenciam diretamente no sucesso do tratamento. Elas são uma ferramenta poderosa, a mais poderosa que temos hoje, mas não fazem o trabalho sozinhas. Se não houver mudança no estilo de vida, o resultado será muito pequeno e muito limitado. Não adianta usar a caneta e continuar comendo fast food, por exemplo, todos os dias. Professor Marco, quais são os efeitos colaterais mais comuns quando usamos as canetas emagrecedoras? É verdade, Oz. Os efeitos colaterais existem e precisam ser comentados. Como a medicação mexe diretamente com o sistema digestório e retarda o esvaziamento do estômago, os efeitos mais comuns são justamente nessa área. Estamos falando de náuseas, azia, diarreia ou intestino preso e aquela sensação de estômago muito cheio, às vezes até com pequenos arrotos. Geralmente, esses sintomas aparecem no início do tratamento ou quando a dose é aumentada pelo médico. E a boa notícia é que eles tendem a melhorar com o tempo e com a adaptação do corpo. No entanto, é fundamental o acompanhamento médico, pois o uso inadequado, doses erradas ou falta de hidratação pode aumentar o risco de problemas mais graves, como desidratação severa ou até inflamação no pâncreas. Professor Marco, é verdade que a gente perde massa muscular com o uso dessas canetas? Zia, essa é uma dúvida importantíssima. E a resposta é sim, existe esse risco. Toda perda de peso muito rápida envolve alguma perda de massa magra, ou seja, de músculos. Em média, os estudos mostram que cerca de 25 a 30% do peso que vai embora
pode ser músculo se você não tomar cuidado. Isso é perigoso, pois perder músculo prejudica a sua saúde, a sua força e deixa o seu metabolismo muito mais lento, facilitando o novo ganho de peso depois. Por isso, quem usa a medicação precisa obrigatoriamente fazer exercícios de força, como musculação ou pilates, e ter uma ingestão adequada de proteínas ao longo do dia, orientada pelo médico e pela nutricionista. Doutor Marco, as canetas emagrecedoras causam queda de cabelo? Excelente pergunta, Zia. Muitas pessoas relatam queda de cabelo, mas a culpa não é da medicação em si. O que acontece é que o emagrecimento muito rápido gera um estresse enorme no corpo. Quando você perde muito peso em pouco tempo, o organismo entende que está passando por uma crise de falta de energia. Então, ele corta o envio de nutrientes para áreas que considera menos vitais, como o cabelo e as unhas, para proteger os órgãos principais, como o coração e o cérebro. Isso se chama na medicina o chamado eflúvio telógeno. O cabelo cai, mas volta a crescer. Uma boa nutrição com vitaminas adequadas e um emagrecimento mais gradual evitam que isso seja mais severo. Doutor Marco, qual a diferença entre as canetas que contêm em sua fórmula a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida? Esses são os nomes científicos dos princípios ativos. A semaglutida, que é o que tem no Ozempic e no Wegovy, atua imitando apenas um hormônio, o GLP-1. Já a tirzepatida, presente no Mounjaro, é uma molécula mais nova e atua como agonista ou estimulador duplo. O que isso significa? Ela imita dois hormônios ao mesmo tempo, o GLP-1 e o GIP. Na prática, estudos clínicos recentes mostram que a tirzepatida tem um efeito metabólico mais amplo. Isso acaba promovendo uma perda de peso média um pouco maior, chegando a cerca de 21% do peso corporal, em comparação com a semaglutida, que fica ali na casa dos 15 a 17% de perda de peso corporal a cada ano. Professor Marco, o que aconteceu na pele dos usuários quando se fala em rosto de Ozempic? Esse termo realmente ficou muito famoso. Você já deve ter visto famosos que emagreceram e ficaram com o rosto de aspecto derretido, cansado ou envelhecido. Isso acontece porque o rosto perde muito rápido a gordura profunda que dá sustentação à pele. Além disso, no emagrecimento acelerado, perde-se colágeno e hidratação. A pele simplesmente não tem tempo hábil para se adaptar e retrair para a nova estrutura óssea e muscular do rosto, então ela cede. Mais uma vez, emagrecer com saúde, num ritmo adequado, mantendo boa ingestão de água e proteínas, e com acompanhamento de um dermatologista, ajuda a prevenir ou tratar esse aspecto de cansaço. Professor Marco, é verdade que podemos recuperar todo o peso quando a gente para de usar as canetas? Essa é a dura realidade que muita gente não quer aceitar. A obesidade é uma doença crônica, assim como a pressão alta ou diabetes. Se você tem pressão alta e para de tomar o remédio de pressão, o que acontece? Ela sobe. Com o peso corporal, a lógica é exatamente a mesma. Estudos mostram que uma grande parte dos pacientes reganha a maior parte do peso perdido cerca de 1 ano após interromper a medicação. Por quê? Porque a medicação não cura a obesidade, ela controla a doença enquanto está sendo usada. Se o paciente não aproveitou o tempo de uso da caneta para consolidar novos hábitos alimentares, aprender a fazer exercícios e tratar as questões emocionais, o peso vai voltar. Por isso, o tratamento muitas vezes é de longo prazo, e o foco não deve ser a caneta, mas sim mudar o estilo de vida de forma definitiva. Doutor Marco, as canetas emagrecedoras interferem com anticoncepcionais e outras medicações? Essa é uma das perguntas mais importantes de hoje. Sim, elas podem interferir. Lembra que nós falamos lá no começo que a medicação faz o estômago esvaziar mais devagar? Pois é, se o estômago demora mais para esvaziar, qualquer comprimido que você tome via oral vai demorar mais para ser absorvido pelo intestino. No caso dos anticoncepcionais orais, estudos mostram que medicações como a tirzepatida
podem reduzir a absorção da pílula em até 20%, o que pode comprometer a eficácia contraceptiva. Além disso, se o paciente tiver episódios de vômito ou diarreia forte, a absorção piora ainda mais. Por isso, a sociedade médica costuma recomendar métodos não orais, como o DIU, dispositivo intrauterino, implante ou adesivo, para mulheres em uso dessas canetas. É fundamental avisar o seu médico sobre todos os remédios que você toma. Dr. Marco, qualquer pessoa pode comprar e usar as canetas emagrecedoras? É preciso ter algum tipo de receita? Então, atenção máxima para essa resposta aqui, pessoal. A venda da medicação no nosso país exige prescrição médica. Não é qualquer pessoa que pode ou deve usar. A indicação clínica correta e aprovada em bula é para pessoas com obesidade, sobrepeso, que já tenham outras doenças associadas, como pressão alta, diabetes ou colesterol alto. Usar a medicação apenas por estética, para perder aqueles 2 quilinhos de uma festa, é um erro muito grave. Você expõe seu corpo a efeitos colaterais pesados e riscos desnecessários, como a perda de massa muscular que falamos antes. Além disso, a automedicação é perigosa e pode parar no hospital. E vale lembrar, crianças menores de 12 anos não têm liberação atual para o uso dessas medicações. E assim chegamos ao fim do nosso 5º e último episódio da série sobre as canetas emagrecedoras. Ao longo desses episódios, falamos sobre o que são, como funcionam, os riscos, os benefícios, as interações com outros medicamentos e tudo o que a ciência mais atual tem a dizer sobre esse tema que tomou conta de todas as nossas conversas. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, para a sua família e para aqueles amigos que vivem perguntando se deve ou não usar a caneta. Nosso muito obrigado por cada visualização, cada comentário e cada compartilhamento. Vocês são a razão de tudo isso existir. Mas atenção, o MED Saúde em Foco não para por aqui. Porque se as canetas emagrecedoras dominaram as nossas conversas, existe uma doença por trás de tudo isso que ainda é cercada de mitos, preconceito e muita desinformação. Estamos falando da obesidade. E para falar sobre esse tema tão sério e tão humano, a nossa próxima série vai fazer algo diferente. Além de toda a parte médico-científica, vamos usar como pano de fundo um filme que emocionou o mundo inteiro, o filme A Baleia. Um filme que parece falar sobre peso, mas que na verdade fala sobre dor, luto, isolamento e sobre o quanto a gente precisa de compaixão e não de julgamento. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe esse vídeo com quem você ama. E o mais importante, não perca o foco e cuide muito bem de sua saúde.